Boa noite, irmãos. Bem-vindos ao culto de oração de quarta-feira. Eu vou dar início à programação aqui, compartilhando minha tela, para que junto a gente possa entoar hinos ao nosso Deus. Só um instante. Os meus olhos já te visão distante, meus ouvidos já escutam sons irmãos. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem firmar. Aleijados e feridos por tantos dias, querem passar daquele ponto encontrar. Existe um lugar pra mim, além do rio existe aqui não vive nunca. E beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente mais bonito que o sol do poente. Uma gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou ter levantado em ser
Esta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de quem breve voltarei. Os olhos ao passado, e na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta, a tua minha vida. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo já meus pés mesmo que o mal viesse de seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, o mesmo que pareça, um dia prometido e pronto estou a correr. Mas boa noite a todos os nossos queridos irmãos aqui da Igreja do Vila Marta, do Pilarzinho, do Jardim Pinheiros, e também aos irmãos do distrito do Alto Maracanã. Aí, uma boa noite a vocês. Vocês estão conosco hoje no culto. O pastor Marcelo Argenton também está conosco. E nós vamos agora passar aí a palavra para ele, porque tem alguém que vai cantar. Marcelo, daí você fala aqui o nome de quem vai cantar para o Eduardo soltar o microfone. E também alguém aí do distrito vai fazer a oração inicial para nós. Então, que bom que estamos juntos. Eu acho que na quarta-feira que vem nós vamos estar juntos também. E assim a gente pode adorar a Deus com mais força, com mais vigor. Boa noite, pastor Marcelo. Boa noite, pastor Geisler. Boa noite a todos do distrito do Pilarzinho. É uma alegria grande estar aqui com vocês. Trouxe o meu grupo também, que é grande, para hoje adorarmos juntos, como o senhor mesmo disse. E eu quero apresentar, eu vou pedir para que o Eduardo libere o microfone do Dodge. Deixa eu ver, deve estar com o nome de Diógenes Pochavski. Diógenes Pochavski. Ele vai cantar uma música bem bonita para a gente, ele vai nos ajudar agora a louvar, e depois, em seguida, eu volto a falar com vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindos, é muito bom tê-los aqui. O pastor Geisler é um amigo, e vamos fazer essa parceria aí na quarta-feira que vem novamente, tá bom? Então, deixa eu ver se o Dodge apareceu. Estou aí. Tá aqui, tá liberado o áudio dele. Dodge, canta pra gente, então, aquela música bem bonita do Prisma. Vamos louvar o nome de Deus nesse momento. Essa música fala do milagre, que o Senhor tem feito milagres na nossa vida. Nesse momento que nós estamos passando, o Senhor tem nos cuidado e tem feito milagres através de muitas coisas que nós nem vemos, mas Deus ele está colocando sua mão sobre nós. Não consigo
entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que deveria ser, mas só tu, com amor me limpa de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir. Milagre, Senhor, milagre eu sou, milagre, Senhor, tens feito em mim. Devem dar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Respondeste e a oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Milagre, Senhor. Milagre eu sou. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Deve dar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Milagre, Senhor, tens feito em mim. Amém? Amém, amém. Obrigado, Dodge, pela tua participação. Que bom que você está aqui hoje, nesse mega encontro de culto de quarta-feira, porque não é normal, nós temos bastante gente assim no culto de quarta, mas a gente se uniu para fazer um culto especial hoje. Eu quero ler um texto da Bíblia, antes de chamar o Maciel, que irá orar para a gente, e está em Salmos, o capítulo 51, o verso 1 em diante, que diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Bom, o salmista tinha consciência de quem ele era e de quem ele precisava para se limpar. Hoje é um dia que nós temos para orar uns pelos outros,
pelas nossas necessidades, mas principalmente para agradecer. Você sente também essa necessidade de pedir a Deus que Ele lhe ajude a curar todos os seus males? Esse é o momento que nós vamos agora nos unir, todos juntos, para orarmos com esse propósito. Existem alguns pedidos que foram colocados para o pastor deixa sempre aberto aqui a sala de bate-papo. Alguns pedidos chegaram para mim, existem muitas pessoas pedindo por familiares. Hoje chegou um pedido especial de uma família bem distante daqui, lá no Mato Grosso. A família inteira está sofrendo agora com o coronavírus, todos pegaram, e são irmãos nossos adventistas. Então, eu não passaram o nome, foi a Terezinha que pediu, e nós iremos orar por eles também. Se você tiver algum pedido, deixe depois seu pedido aqui, nós vamos continuar orando por você. E eu vou pedir nesse momento que o Maciel nos dirija em oração. O Maciel já está com o microfone liberado. Maciel, por favor. Ok, vamos orar. Santo e eterno Deus, oramos, querido Pai, neste momento, buscando a Tua presença nas nossas famílias que estão conectadas nesse momento, através do aplicativo, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Por favor, Senhor Deus, nos colocamos aos Teus pés, Senhor Deus, como Teus filhos, e rogamos, Senhor Deus, pelas Tuas bênçãos, pelo perdão dos nossos pecados, por cada pedido, Senhor Deus, aqui formulado, que o Senhor visite cada lar neste momento. E, por favor, Senhor Deus, conforme a Tua misericórdia, atenda a cada pedido para a honra e glória do Teu santo nome. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra neste momento. Por favor, ilumina poderosamente a pessoa que vai partir o pão da vida conosco. Por favor, querido Pai, e nos livre e nos guarda para o Teu reino. Agradecidos por estes favores, em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Geiser. Oi. São tuas ovelhas e minhas ovelhas, mas agora são as tuas ovelhas. Que Deus te abençoe. Tá bom. Então, irmãos, se você tem um pedido de oração, vai escrevendo aí, deixando aí no bate-papo. O Eduardo, no final, o Eduardo é um dos anciãos aqui do Pilarzinho, ele está controlando para nós aí a sala do Zoom. Ele vai ler no final, não é, os pedidos de oração ali, e o pastor Marcelo Argenton fará a oração final, tá bom? Então, eu quero ler aqui com vocês um verso da Bíblia aqui em Tiago, capítulo 5, verso 16, que diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, muito pode a oração de um justo. Orai uns pelos outros. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A tristeza, a alegria, depressão, desânimo. Ele teve momentos de depressão na vida, teve momentos de medo. Mas ele diz aqui a Bíblia que ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E depois, diz o verso seguinte, que ele orou para que chovesse, e aí choveu. Então, parece que a oração de Elias era a oração de um super-homem da fé. Mas diz a Bíblia que ele era um homem como nós. Tinha os mesmos sentimentos, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. Então, por que para uns a oração parece ser atendida, para outros não? Quais são os segredos para termos uma oração eficaz, uma oração realmente poderosa, assim como tinha Elias? E eu li nessa tarde, mais uma vez, já li muitas vezes, mas eu li mais uma vez o capítulo 11 do livro O Caminho a Cristo. Eu recomendo você a leitura desse livro. É um livro bem pequeno, rápido de se ler, mas leia, sublinhe, pinte, enfim, vale a pena você ter o livro físico, sublinhar. Eu tinha aqui, mas acabei doando para uma pessoa, há umas 2 semanas atrás, o meu livro sublinhado, e comprar outro para ler de novo e sublinhar de novo. Eu recomendo a leitura do livro Caminho a Cristo. E eu li o capítulo 11 e selecionei alguns pensamentos desse capítulo que falam sobre a oração. Então, eu peço aqui ao Eduardo que coloque para nós na tela, nós vamos ler alguns pensamentos que eu selecionei hoje à tarde.
E fique atento aí que eu posso também pedir a tua ajuda para nós acompanharmos. Coloca toda a tela aberta aí. Então, o título do capítulo é O Privilégio de Falar com Deus. Desse capítulo 11. Vamos ver o primeiro texto aí. Passa, Eduardo, para nós. Olha só. Deus nos fala pela natureza e pela revelação, pela sua providência e pelo influxo de seu espírito. Isto, porém, não basta. Precisamos também derramar perante ele o nosso coração. Então, como deve ser a oração? O derramar do coração. Imagine um copo d'água sendo derramado, aquela água. A água derramada no chão. Assim devemos nós derramar o nosso coração perante Deus. Não basta apenas a comunicação que ele exerce conosco através da natureza, da revelação, da palavra, da Bíblia, do Espírito Santo. Nós precisamos derramar perante ele o nosso coração. O próximo, Eduardo. Olha só. Podem nossos pensamentos dirigir-se para ele. Então, nós podemos estar pensando em Deus a todo momento. Podemos meditar sobre as suas obras, suas misericórdias, suas bênçãos, mas isto não é, no sentido mais amplo, comungar com ele. O que é comungar com Deus? Pensar em Deus? Refletir naquilo que ele já fez, naquilo que ele faz? Não é apenas isso. Para entreter comunhão com Deus, é preciso que tenhamos alguma coisa que lhe dizer acerca de nossa vida. Então, veja só, não é apenas ler a Bíblia, não é apenas receber a influência do Espírito Santo na nossa vida, temos que derramar o coração. E aqui, falar sobre nós. Não é só pensar em Deus, pensar em Jesus, ler a Bíblia. Nós temos que falar de nós para Deus. Alguma coisa a dizer a nosso respeito. Conversar com Deus. Abrir o coração a Deus. Próximo pensamento que nós selecionamos. Falar como a um amigo. Tem alguém que gostaria de ler para nós aqui, que pode ler? Eu não conheço aí as pessoas do outro distrito, mas pastor, indica aqui alguém para ler esse trecho aqui conhecido do livro Caminho a Cristo. Falar como a um amigo. Lu, pode ler para a gente, Lu? Lu ali do Alto Maracanã? Posso sim, pastor. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo, não que seja necessário, a fim de tornar conhecimento a Deus o que somos, mas sim para nos habitar, a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Então, veja só, obrigado. Vamos retornar aqui. Então, nós devemos derramar o coração a Deus, falar sobre nós. Ele quer saber sobre nós. E falar a Ele como nós falamos com um amigo. Abrir o coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário que Ele não saiba nada a nosso respeito, que Ele agora vai ter que conhecer quem somos quando nós formos falar. Não, Ele sabe tudo sobre nós. Tudo a nosso respeito. E mesmo assim, continua nos amando. Eu costumo dizer assim, Deus sabe tudo sobre você. E mesmo assim, Ele continua te amando. E aqui diz assim, mas isso habilita a gente a recebê-lo. Falar com Deus, derramar o coração, falar sobre nós como um amigo, nos habilita a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas nos eleva até Ele. Todos os pensamentos desse capítulo curto, mas poderoso do Caminho a Cristo. Próximo, Eduardo. Necessidade. E se o Salvador dos homens, Jesus, né, o Filho de Deus, sentia a necessidade de orar,
quanto mais devemos nós, débeis e pecaminosos mortais, que somos, sentir a necessidade de fervente e constante oração. Esse é um tapa de luva, né? No nosso rosto. Se Jesus sentia a necessidade de orar, quanto mais nós devemos sentir essa necessidade de oração. Próximo pensamento, Eduardo. Deixa eu ver se eu acho alguém aqui do Pilarzinho para ler. Estou vendo aqui algumas pessoas, mas não sei se estão aí. Isadora, você está me ouvindo, Isadora? Está me ouvindo, Isadora? Oi, pastor. Lê para nós, Isadora. Que pensarão os anjos do céu a respeito dos pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação quando o coração de Deus, pleno de infinito amor, se inclina anelante para eles, pronto para lhes dar mais do que sabem pedir ou pensar, e contudo oram tão pouco e tão pouca fé exercem. Obrigado. Oramos pouco, muito pouco. E olha o que os anjos pensam a nosso respeito, olhando nós como pobres e desamparados seres humanos, sujeitos à tentação, coisa que eles não estão sujeitos. Eles não são tentados, não podem cair, mas nós somos tentados. Temos uma natureza pecaminosa. E eles nos observam e pensam assim, nossa, como pode? Oram tão pouco e Deus está tão anelante, tão disposto a atender os seus clamores, eles tão pouca fé exercem e tão pouco oram. Alguém disse que quando a questão é oração, nós sempre estamos no vermelho. Próximo pensamento, Eduardo. Privilégio negligenciado. Eu fui colocando esses títulos aí conforme eu ia lendo no livro. Consideram a comunhão com Deus como o seu mais alto privilégio. Quem que considera a comunhão com Deus como o seu mais alto privilégio? Sabe quem é? Os anjos. Os anjos é que consideram a comunhão com Deus o mais alto privilégio. Esse irmão, hein? E contudo, os filhos da terra, que tanto precisam do auxílio que só Deus pode dar, parecem satisfeitos com andar sem a luz do seu espírito, sem a companhia de sua presença. Veja só, eu vou repetir aqui com as minhas palavras esse pensamento. Os anjos consideram a comunhão com Deus, estar perto de Deus, um privilégio infinito para eles. Agora, os homens, seres humanos, não consideram assim. Nós que precisamos tanto desse auxílio não estamos considerando assim. Parece que estamos satisfeitos, acomodados, confortados, está tudo bem, não, está tudo certo, tudo bem. Satisfeitos com andar sem a luz de seu espírito e a companhia de sua presença. E quando é que nós não temos a luz do seu espírito nem a companhia da sua presença? Quando não oramos, ou quando oramos tão pouco, conforme nós vimos no pensamento anterior. Próximo pensamento. Trevas do maligno. Pastor Marcelo, consegue alguém para ler para nós esse pensamento aqui, trevas do maligno? Pastor, consigo sim. O Diego está aí? Consegue liberar o áudio, Diego? Ok. Estou aqui. Tá ok o som? Pode Sim, ler, pode ler para a gente. Trevas do maligno. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhe conferiu. Olha só, as trevas do maligno envolvem os que não oram. Tem outro pensamento que eu não sei agora onde está, mas que os anjos de Satanás eles se colocam ao redor, em torno daquela pessoa que não ora. Batem as suas asas, como que se tirassem ali o oxigênio do ar para entorpecer a mente da pessoa. Mas as trevas do maligno envolvem aquele que não ora. E aí estamos sujeitos à tentação.
E os anjos nos acompanham e observam como que pode, eles não oram. São pensamentos fortes para nós meditarmos. Depois eu posso passar aí para todos os que quiserem, pelo WhatsApp, esses pensamentos. Mas está no livro Caminho a Cristo. Nós mandamos um link essa semana para os irmãos aí do Pilarzinho, acho que o pastor Marcelo também tem, onde você clica ali e Ellen White. E aí você tem a lista da CPB de todos os livros da Ellen White, assim, para você olhar e pesquisar. Foi através desse link que eu pesquisei hoje esses pensamentos. Próximo pensamento do livro Caminho a Cristo, capítulo 11, nossa necessidade. Há certas condições sobre as quais podemos esperar que Deus ouça nossas orações e a elas atenda. Quais são elas? Uma das primeiras delas é sentirmos nossa necessidade de seu auxílio. Então, eu acho que é a primeira condição para que Deus atenda a nossa oração, sentir que precisamos dele, do seu auxílio. Orar realmente necessitando daquilo, clamando, pedindo, reconhecendo a nossa incapacidade, a nossa impotência diante de toda a providência divina. Próximo pensamento. Nossa grande necessidade é ela mesma um argumento. E intercede muito eloquentemente em nosso favor. Então, a minha necessidade, a tua necessidade é um grande argumento diante de Deus. Que coisa interessante, né? Deus sabe que nós precisamos, mas Ele quer que a gente se dirija a Ele, derrame o coração como um amigo. E a nossa necessidade é o grande argumento. Próximo pensamento. Em pecado não receberemos. Deixa eu ver se o Gustavo está aí ouvindo. O Gustavo está? Sim, pastor, estou ouvindo aqui. Então, é ancião da nossa Igreja do Pilarzinho, também advogado da nossa associação. Pode ler para nós esse pensamento? Sim. Se atendemos ainda à iniquidade em nosso coração, se nos apegarmos a algum pecado consciente, o Senhor não nos ouvirá, mas a oração da alma penitente e contrita será sempre aceita. Olha, uma vez eu vi o absurdo de uma mulher que disse que estaria orando pela mulher de um outro homem para que ela morresse. Porque se assim fosse, ela ia fazer de tudo para casar com o viúvo. Imagine, orando para que uma mulher morresse, para que ela pudesse então casar com o futuro viúvo na cabeça dela. Será que Deus iria atender uma oração dessas? Uma oração já na sua essência pecaminosa, um pensamento pecaminoso? Então, um coração que guarda a iniquidade, o pecado, não é ouvido pelo céu. Mas diz ali o finalzinho do pensamento, mas a oração da alma penitente, da alma contrita, da alma que confessa, será sempre aceita. Amém? Próximo pensamento. Estamos chegando no final quase. Deus sempre ouve. Se não recebemos exatamente as coisas que pedimos e ao tempo desejado, devemos não obstante crer que o Senhor nos ouve e que atenderá às nossas orações. Não é porque nós não recebemos, não é porque não recebemos no tempo que nós queríamos, que Deus não ouviu. Ele ouviu e atenderá às nossas orações, no tempo dele e da forma dele, do jeito dele. Outro pensamento, contribui com esse aqui. Próximo. Somos tão falíveis e curtos de vistas. Olha só, sem visão. Qual seria uma outra palavra sinônima aí para curto de vista? Sem visão. Alguém pode me ajudar aí a falar? Que palavra, que frase eu poderia substituir por curto de vista? Sem noção, poderia ser, né? Somos tão falíveis, tão sem noção, sem curto de vista, que às vezes pedimos coisas que não nos seriam uma bênção. E o nosso Pai Celestial amorosamente nos atende às orações, dando-nos aquilo que é para o nosso maior bem, e não aquilo que nós tínhamos pedido, porque não seria para a nossa bênção, para o nosso bem, né? Próximo pensamento.
Mas pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo e no sentido particular que desejamos é presunção. E assim fazem a totalidade, praticamente, dos pastores neopentecostais que nós temos hoje por aí, de igrejas novas pentecostais, né? E muitos membros da nossa igreja vieram de igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais também. E herdam esse costume de que Deus tem que atender aquilo que eu peço, na hora que eu quero, e eu mando em Deus, e eu ordeno, e tem que ser assim, e está ordenado. Não é assim. Pretender que a oração seja sempre atendida exatamente do modo como eu quero é presunção. Deus é muito sábio para errar e bom demais para reter qualquer benefício dos que andam. Sim, veja só, Deus é sábio demais para cometer um erro e bom demais para não dar alguma coisa àquele que pede e que fará bem para ele. Próximo pensamento. Não temos, no mesmo momento, evidência notável de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor. Mas é realmente assim. Então, deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui, que eu cortei um pouco o pensamento lá. Às vezes, nós não temos assim uma evidência de que Deus ouviu, que Ele está me atendendo, que Ele está me olhando, que Ele está atento ao meu clamor, à minha situação. Parece que isso não é visível, eu não sinto isso, não percebo isso. Então, não sentir essa evidência notável da face de Deus, que Ele está olhando para nós, não é realmente assim, isso não é verdade. Podemos não sentir seu contato visível, mas sua mão está sobre nós, em amor e compassiva ternura. Então, às vezes nós não sentimos, parece que nada mudou. Oramos e nada muda. Não sinto nada diferente, nada visível, nada, nenhum sinal. Então Deus não me ouviu. Não, não é verdade, diz aqui Ellen White. Deus está olhando, está conosco, e a sua mão compassiva de ternura e amor está ao nosso lado. Então temos que ter fé, continuar orando. Próximo pensamento. Nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz. Então você está hoje ansioso? Será que eu estou falando para alguém que está ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada, nervoso, nervosa, com medo, sem ver perspectivas boas para com o futuro, alguém doente? Enfim, se você está assim meio angustiado, diz aqui o pensamento, nada do que de algum modo se relacione com a nossa paz é tão insignificante que Deus não observe, que o não observe. Então, nada que tire a nossa paz passa desapercebido de Deus. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que eu possa ler. Então, se alguém está pensando, mas eu fiz tanta coisa que, não sei, se fosse fazer uma novela ou uma minissérie na Globo da história da minha vida, eu teria que passar às 3 da madrugada. Nada é tão obscuro, nenhum capítulo é tão escuro na nossa vida que Deus não possa ler. Perplexidade alguma que possamos ter, por demais intrincada, por demais emaranhada, por demais enrolada, para que Ele não possa resolver. Então, Deus, de todo o nosso passado, não importa como ele tenha sido, Deus desenrola qualquer rolo que tenha enrolado a nossa vida aí, e nada que tire a nossa paz passa desapercebido aos seus olhos. Ele está atento a tudo. E o que devemos fazer? Derramar o coração a Ele, em coração. Tem mais algum pensamento? Eu acho que esse é o último, Eduardo. Tem mais, acho que esse aqui, não sei se tem mais um ou dois ali. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma lhe atormentar a alma, nenhuma alegria possuí-lo, nenhuma prece sincera escapar de seus lábios, sem que seja observada por nosso Pai Celeste. Ou sem que ele atraia. Que palavra está após o atraia?
o imediato interesse. Quando nós oramos, Deus, ele se interessa imediatamente. É online. É conexão ininterrupta. É um interesse imediato de Deus por nossa oração, por nossa prece. Amém? Tem mais algum, Eduardo? Não tem. Agora pode colocar minha imagem aqui. Então, irmãos, textos maravilhosos. E eu deixei muitos ali que eu pensei não vai ficar muito longo. Eu deixei muitos outros. Textos inspirados por Deus, escritos por Ellen White. Não tem mais o que falar, né? Nós só não oramos mais porque não queremos. Deus quer que a gente derrame o nosso coração diante dele. Nada é tão grande que ele não possa resolver. Nada tão pequeno que ele não se interesse. Então Deus está atento a todo detalhe a respeito da nossa vida. Por isso, irmãos, agora nesse momento, nós vamos pedir aí o Eduardo que leia os pedidos de oração. Por que ler? Porque vocês que estão ouvindo também podem depois orar nos seus momentos particulares de oração, uns pelos outros. E depois o pastor Marcelo vai fazer a oração final. Vamos derramar tudo isso aí diante de Deus. Se você é o nosso convidado para estar na próxima quarta-feira, aí vamos inverter aí o pastor Marcelo que vai fazer a mensagem e eu vou dirigir aqui os momentos de oração. Eduardo, consegue ler para nós aí? Chegou muito pedido? Alô, Eduardo? Me ouvindo bem, pastor? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, anotei aqui os pedidos. Só a primeira pessoa que compartilhou o pedido ali, só apareceu o nome do aparelho dela. Ela pede oração pelos filhos, em especial o Leonardo. O Gustavo, ele pede oração pelo pai da Beth, o nome dele é Eloy. Ele está bem mal de saúde, com suspeita de coronavírus. O irmão Luiz Barroso pede oração pela família. A irmã Ilmara pede oração pelo primo David, que está com profunda depressão e com pensamentos de morte. A irmã Alexandra pede oração pela família, que cada um busque a Deus conforme a sua própria crença. Também pede oração pela tia, que está com câncer, e pelos profissionais autônomos. O Bruno, ele pede oração pelo tio, que, de acordo com ele, falou que está com um princípio de trombose. A irmã Renate pede oração por ela e pela família. A Isadora, ela pede oração pelos jovens que estão se afastando de Deus nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. A Priscila pede pela saúde dela, pelos pais, pela irmã e pela nossa família. A Maria Fleury, ela pede oração para que Deus fortaleça a fé dela e também pelos filhos afastados. O Sidney pede oração pelos familiares, para que Deus conceda o Espírito Santo na vida de cada um. E a Magali, ela agradece aqui por mais um ano de vida na filha dela, Janine, e também pede oração pelo irmão dela, o Léo. Acho que o Guga escreveu aqui por último, ele pede oração pelo vô dele que está internado, o nome dele é Amadeus. E esses aqui foram os pedidos que foram mencionados ali, pastor. Muito bem. Pastor Marcelo? Pastor, eu também recebi um pedido de oração aqui, a Miriam, ela pede pela família de uma sobrinha que foram acometidos pelo Covid e um tio veio falecer e agora a sogra está hospitalizada com os pulmões comprometidos, mas ainda não tem certeza porque os exames não saíram, não sabe se ela está ou não com o Covid. Então, uma pessoa faleceu e as outras pessoas da família estão sofrendo com isso. E quero orar também pelo Distrito do Alto Maracanã. Existem muitos pedidos que talvez não foram colocados aqui, mas compartilhamos dos mesmos temas: saúde, proteção, finanças, muitas pessoas desempregadas, infelizmente. Então vamos orar por todos esses pedidos que foram colocados aqui e aqueles que você tem no seu coração nesse momento, tá bom? Quero convidar você para fechar seus olhos e vamos orar comigo. Senhor Deus, nós estamos contritos, colocamos nosso coração diante do Senhor nesse momento. Ouvimos aqui mensagens direto de uma mensageira que foi enviada para nos trazer esperança através de suas palavras que reforçam tudo aquilo que o Senhor disse na Bíblia. Para nós nos encorajarmos, para termos mais fé, para orarmos com confiança, com certeza.
mas diante de tantos problemas que foram colocados aqui, nós só temos, nos resta só dobrarmos os joelhos e pedirmos por misericórdia. Nós não conseguimos resolvê-los. Nós nem sequer conseguimos resolver os nossos próprios problemas. Por isso precisamos de um Deus todo-poderoso que pode resolver e pode atuar na vida do coração de todos os nossos queridos que pediram nesse momento. Peço que o Senhor continue nos protegendo. Estamos diante de uma situação ruim, mas não podemos perder a esperança. Estamos diante de uma crise tão forte, mas a crise não pode afetar a nossa espiritualidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, para que a nossa fé seja fortalecida cada vez mais, que nos aproximarmos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos os irmãos que estiveram conosco. Boa noite. Obrigado, pastor Marcelo. Uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês. Se o Dodge estiver aí, o Dodge vai terminar cantando uma música. Dodge, tá aí, Dodge? Deixa eu ver se o Dodge tá aqui. Dodge, liga seu microfone. Enquanto a gente se despede, vai tocando e cantando pra gente. Deus abençoe você. Desde quando eu era criança, ouvi falar de um Deus que abriu o mar vermelho, lutava pelos seus contra feras e gigantes, reinos e nações, e eu me encantava cantando suas canções. Mas o tempo foi passando e eu não quis ouvir. Preferi seguir meus rumos. Tentei de Deus fugir, mas no final do meu caminho não conseguia mais andar. Eu senti a sua presença, convidando-me a voltar. Senhor, eu quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que eu e vou cantar que não há distância que te possa afastar. Senhor, quero me entregar nos teus caminhos, quero andar e segurar a tua mão e receber o teu perdão. E quero ser a voz que ouvi em minha infância, que não importa a distância, Ele vai te alcançar. Ele vai te alcançar. Amém? Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe vocês.